Mas você vem de uma trajetória na Techint, na companhia, já tem um tempo, né? Acho que aí você pode me corrigir se eu estiver errada, mas desde 2010 você está na organização, né? E eu vi que você tem uma formação acadêmica, né? Engenharia elétrica, mas depois assumiu esse chapéu, né? Se posso dizer assim, de TI, né? Então, assim, só para falar um pouco da sua carreira, resgatar essa carreira, né? Por que o Fernando foi migrando, entre aspas, para a tecnologia ou assumindo essas responsabilidades em tecnologia? Bom, na verdade, né, eu me formei em engenheiro eletricista, mas a minha graduação ela é na microárea de computação, né? Então, eu me formei engenheiro eletricista com ênfase em computação. Então, desde de mais jovem, eu sempre fui muito antenado nessa parte de tecnologia. E sempre trabalhei focado na área de TI, né? Então, quando surgiu a oportunidade, né, em 2010 de vir para a Techint, eu consegui juntar esses dois mundos, né? A área que eu trabalho, que eu comecei trabalhando na Techint, juntava esses dois mundos, que é a área de sistemas de engenharia, né? É o TI voltado para a engenharia, né? Então, para mim foi assim, juntar duas grandes paixões, né? Então, desde lá de 2010, ajudando a estruturar essa área, vim passando por diversas áreas do TI, da Techint, né? Não só aqui na sede de São Paulo, que é essa parte de sistemas de engenharia, mas também cheguei a liderar operações do TI no Paraná, por exemplo, onde a gente tem uma unidade offshore, liderei um dos projetos da companhia pelo TI, e depois em 2017, mais ou menos, eu fui convidado para me juntar com o corporativo, né? Também na área de sistemas de engenharia, mas corporativamente falando. E foi onde eu atuei implementando sistemas em diversos países, né? Então, além de conhecer a Techint Brasil, eu tive experiências de conhecer a Techint Argentina, a Techint México, Techint Índia, Techint Equador. Então tive uma visibilidade bem global aí do que é a Techint, né? E agora, em novembro de 2020, foi quando veio a oportunidade de voltar ao foco aqui para o Brasil, liderando todo o TI da Techint Brasil. Não só sistemas de engenharia, que é um dos pilares, né? Mas também todos os demais pilares que atuam aqui na sede da Techint Brasil. Um baita desafio, então, pela frente. Ah, sim, com certeza. Bacana, então. E quando a gente fala de transformação digital, de uma vertical como a Techint faz parte, né, de construção de engenharia, eu imagino que vocês tenham desafios muito específicos para lidar no dia a dia, né? Você tem acompanhado essa jornada de digitalização em dois momentos muito, muito próximo, né? Agora fazendo essa virada. Mas quando a gente fala desses capítulos de digitalização e de inovação, que eu sei que tem uma parte importante que vocês estão organizando e tornando, né, uma pretensão corporativa também, quando a gente fala desses capítulos de digitalização e inovação, como você, Fernando, agora coordenador de TI, prioriza isso, né? E como é que a Techint vem priorizando para avançar e dar escala a isso? Eu vejo, né, quando a gente fala de transformação digital, eu vejo uma necessidade de a gente estar sempre muito focado no que é o fim da companhia, né, no que é a área fim da companhia. É aí onde está o verdadeiro ganho da transformação digital, né? No fundo, a Techint, né, até por eu já ter trabalhado nessa área de sistemas de engenharia, que é bem focado num dos principais, né, cores aqui da empresa, a Techint sempre focou, né, nessa transformação digital para a área, né, para a área fim, para a área onde o resultado da empresa pode ser efetivamente afetado positivamente, né? E não só através do TI, mas através também de outros programas, né? A Techint hoje, por exemplo, ela tem uma equipe de inovação, né? Não só no Brasil, mas a nível global também, que o TI trabalha muito lado a lado, né? Então, a gente vê exatamente essa questão de transformação digital na área de negócios, né? Um exemplo disso, né, são, por exemplo, os prêmios que a gente recebeu pela IT Media em 2018 e 2019. Né? 2018 a gente recebeu um prêmio de a mais inovadora de TI na área de construção pelo projeto de 3D além da engenharia, né? Então era não só
a gente tem toda essa parte de maquete, visualização 3D do projeto dentro da engenharia, mas como que a gente leva todos esses benefícios de você ter um empreendimento digitalizado para as outras áreas de planejamento, área de construção, área de comissionamento, né? Isso tá muito em linha do que a gente fala hoje em dia do BIM, né? O BIM, que é o modelo inteligente, né? Isso a gente já fazia há muitos anos e teve o reconhecimento em 2018. Em 2019 também, a gente também recebeu o prêmio, né, junto da IT Media, de uma das mais inovadoras de TI, por um projeto de crachá para rastreabilidade, né, para ter a rastreabilidade das pessoas em campo com viés de produção. Então, a partir do momento que você consegue identificar mais ou menos em que lugar da planta os colaboradores estão, você consegue ter um melhor feeling de produtividade, né? Então, esses foram 2 projetos aí em 2018 e 2019 que a gente recebeu esses prêmios da própria IT Media, que mostram que a Techint, ela valoriza essa transformação digital para as áreas fins da empresa. Para quando essa questão de valorização das áreas fins da empresa, elas também exigem, para levar inovação, levar esse desenvolvimento de tecnologia, é necessário, acredito eu, que um olhar de observação muito apurado, né, para saber o que é desafio, que pode ser melhorado com tecnologia e melhorar a eficiência operacional de funcionários, de colaboradores. Então, a minha curiosidade é como é que vocês avaliam, né, o que precisa inovar, qual é o processo que precisa ser inovado a partir de então? Como é que vocês fazem esse filtro para impulsionar a inovação, né? É interessante essa pergunta, porque além do tradicional, né, o que é o TI, está próximo das áreas de negócio propriamente dito, ou seja, a gente tem dentro da nossa organização uma pessoa que está dedicada a ser o BRM, né, um Business Relationship Manager para a área, por exemplo, de planejamento, outro para a área de engenharia, outro para a área de back-office, como, por exemplo, o RH ou administração e finanças. Então, além dessa estrutura mais clássica, a gente tem alguns programas dentro da Techint que provocam as demais pessoas a se repensar, né? Trago aqui 2 exemplos, né? Primeiro é o programa de Key Users, né? Que cada software a gente tem ali o Key User, ou algumas empresas chamam de Champion, né? A pessoa referente, né? E na Techint a gente valoriza muito esse perfil desse profissional, né? Então, semestralmente a gente reúne alguns dos key users junto com um comitê que é formado pela direção e por algumas lideranças da Techint, para valorizar o progresso desses key users dentro das suas ferramentas, né? E aí o key user ele tem alguns pilares, né? Pilar de benchmark, então tá antenado o que está acontecendo no mercado além da Techint, né? Ter algum insight do que esteja acontecendo aí fora, ou trazer uma provocação de melhorar algum processo, ou questão de treinamento também. Então o key user é muito provocado a treinar e perpetuar esse conhecimento dentro da companhia. Então, esse é um dos programas que faz a gente do TI estar muito conectado na área, não pelo TI em si, mas pelo próprio key user da área, né? E um segundo exemplo é o programa de empreendedores, que aí quem toca é mais a equipe da inovação, não é tanto o TI, mas também é um programa muito bonito, porque esses empreendedores, né, que atuam diretamente com a inovação, são as pessoas que ajudam aos diversos colaboradores da Techint a formatar suas ideias. Então, a Techint ela tem uma porta muito aberta no sentido de você poder trazer ideias que tragam uma melhora produtiva para a companhia. Só que às vezes você não consegue formatar muito bem essa ideia. Então, os empreendedores que atuam junto a essa equipe de inovação, ajudam os colaboradores a formatar a ideia para que ela possa passar pelos diversos ciclos de aprovação até chegar na sua implementação, né? Então, o TI, através desse programa, a responsabilidade da transformação digital não cai pura e simplesmente no TI, né? Mas a gente também utiliza todo o corpo da companhia para provocar essa transformação digital. Assim. Tá tudo capilarizado, né? No final do dia, a tecnologia, hoje em dia, a gente tem que falar sobre, né? A empresa inteira, envolver a empresa e a área de negócios, né? Exatamente. É que eu perguntei isso porque, recentemente, a gente viu um estudo global da Pegasystems que apontava uma certa discrepância entre
entre a transformação digital das organizações e a perspectiva dos colaboradores, né? Existia um gap, a gente fala muito de silos, né, entre as áreas, e os colaboradores, eles não se, segundo essa pesquisa, os colaboradores não se sentiam tão parte da transformação digital de suas organizações. E eu sei que vocês têm iniciativas para provocar isso, né? Acho que além da transformação digital enquanto uma questão de cultura corporativa, mas também convidar, né, os funcionários a pensarem nisso, né? Se você puder compartilhar mais também iniciativas de como é que vocês têm feito, até a própria área de TI tem trabalhado em inovação para também aproximar autorizar os funcionários a pensar dessa forma, né? A inovação digital dentro da companhia, ela não é de um departamento, ela não é do TI, ela não é da inovação, ela é da companhia. Então todo mundo tem essa liberdade de levantar a mão com alguma ideia, amadurecer essa ideia, seja com o TI, seja com a equipe de inovação, né? E ver se aquela ideia faz sentido para a companhia. Esse é um exemplo muito claro. Do ponto de vista de TI, é muito interessante o fato da Techint ser uma empresa global e a gente conseguir aprender com as outras sedes, né? A gente tem um relacionamento muito interessante com o nosso corporativo, né? No sentido de alinhamento. Então, temos diversos projetos de investimento que acontecem de uma forma corporativa, que uma vez que eles estão estabelecidos, eles são comuns a todas as sedes, mas a gente também tem algumas particularidades, né? Temos as particularidades do Brasil, temos a particularidade do México, temos a particularidade da Argentina, e essa troca de experiência dentro do próprio TI, que é muito aberta, né? Não existem fronteiras entre a equipe do TI, para falar a verdade, também enriquece muito essa transformação digital. A gente vê alguma coisa que surgiu no México, né? Nós temos a nossa rede social dentro da empresa, alguém publica alguma coisa que surgiu lá no México, alguém publica alguma coisa que surgiu na Argentina, a gente consegue ver aquela provocação ou aquele progresso em algum outro lugar do globo e trazer para o Brasil, né? Então existe também esse tipo de troca dentro do próprio TI, aproveitando um pouco essa questão global que é a Techint Engenharia e Construção. E o contrário também, né? A área de TI, de inovação aqui do Brasil também exporta. Eu sei que você também projetos daqui do Brasil que foram para fora, né? Sim, também. Temos, por exemplo, uma ferramenta que a gente chama de EPC Plan, né? EPC Plan vem da sigla EPC, né? Engineering, Procurement and Construction, Engenharia, Suprimentos e Construção, Plano de Planejamento. Então, é uma ferramenta focada para a área de planejamento do projeto, né? Essa é uma ferramenta que começou a ser desenvolvida em 2010, num dos nossos projetos aqui no Brasil, foi sendo amadurecida ao longo desses anos e aproximadamente ali em 2017, ela já estava num nível de maturidade muito interessante que ganhou o corporativo. Então, algo que surgiu aqui no Brasil, né, acabou ganhando o mundo e hoje ela é utilizada em projetos no México, na Argentina, na área andina também é utilizada. Então, essa troca é muito positiva para a empresa, né? Não só para a empresa, para os próprios colaboradores que botam os esforços nesse tipo de solução, né? Ver o esforço do seu trabalho ganhando o mundo, né? Isso para quem participa desse tipo de desenvolvimento é muito gratificante também. Legal. Fernando, a gente sabe que o ano de 2020 foi avassalador para muitas indústrias, né? Ou elas aceleraram seus projetos de transformação, de digitalização, ou tiveram que suspender por conta dos reflexos da pandemia, né? A gente viu muito em 2020 uma migração acelerada para a nuvem, né? Acho que a nuvem foi, o setor que mais se beneficiou, né, em 2020. E, enfim, outros tiveram que se suspender projetos ou parar, né, dar uma pausa por conta de questões relacionadas ao orçamento. Quando você olha para 2020, né, quando a Techint olha para 2020, que foi um ano muito desafiador, como é que a pandemia ela impactou, né, nessa jornada de digitalização da organização? Você comentou, né, que para algumas empresas ela acelerou alguns processos. Acho que para a Techint foi isso, né? Acho que a pandemia para a gente acabou acelerando algumas atividades que já estavam no roadmap. Primeiro, obviamente, foi acelerar toda a questão de home office. A Techint já tinha um programa de home office,
né? Mas da noite para o dia todo mundo estava de home office, né? A gente já vinha preparado, a gente já tinha tecnologias que atendessem essa demanda, mas claro que a gente teve que escalar de uma forma muito rápida, né? Mas acabou que não pegou tanto a gente de surpresa como outras empresas. A gente já vinha mais ou menos trabalhando nessa questão de home office e mobilidade de uma forma geral. Eu acho que agora o desafio para a Techint nessa questão de home office ou new way of work é como trazer uma melhor experiência para o usuário, né? Como trazer uma melhor experiência para os nossos colaboradores. Uma primeira fase a gente já venceu, né? O home office ou o trabalho remoto ele já é uma realidade, isso não é o que a gente sofre mais hoje em dia. Agora a gente tem que trazer uma melhor experiência para o colaborador, principalmente quando a gente considera que a Techint trabalha com softwares muito robustos de engenharia, né? Então, viabilizar essa melhor qualidade de trabalho continua sendo claramente um desafio, né? A migração para a nuvem é um outro ponto, né, que você comentou. A gente está buscando cada vez mais migrar alguns serviços para a nuvem, né? E atualmente a gente tem até um comitê dentro do TI para estudar essa questão, né, de governança cloud dentro da companhia. Mas, claro, tudo isso vem também em paralelo com outro ponto muito importante para a Techint, né, que é a questão de segurança da informação. Né? A gente fala de migrar informações para a nuvem, né? Mas não só por conta disso, mas por conta do mundo estar cada vez mais conectado, né? A segurança da informação ela ganha um capítulo específico, por assim dizer, né? E aí são dois desafios, Carla. A gente tem o desafio da segurança da informação por conta de tecnologias e softwares e consultorias que a gente precisa trazer para dentro de casa, mas também a gente tem o desafio da segurança da informação de conscientização, né? Então, com a alta quantidade de colaboradores que a gente tem, como é que a gente consegue conscientizar todo mundo da importância de ter os cuidados, né? Os cuidados muitas vezes com um link, os cuidados com um e-mail, que por mais que a gente tenha softwares e hardwares, né, capazes de nos proteger, a conscientização ela ainda é muito importante nos colaboradores que estão na ponta, né? Então, esses são alguns projetos que vieram intensificados pela pandemia, né? Mas que a Techint está se saindo muito bem nessa implementação. Fernando, você disse que vocês, em meio à pandemia, vocês aceleraram muitos projetos, né, durante o ano de 2020, e para o ano de 2021, como que a Techint ela tem visto o orçamento de tecnologia, né, o orçamento da sua área? Vocês têm projetos específicos para avançar em 2021? Houve um aumento desse investimento? Eu também não sei se você pode compartilhar nesse nível de detalhe, né? Mas como que o orçamento de TI para 2021 está sendo trabalhado pela Techint? O que eu consigo te passar de informação é que o orçamento do TI de investimento ele está sendo cada vez mais consolidado e crescente quando a gente fala de projetos globais, né? A gente tem tentado cada vez mais consolidar o que é comum a todas as áreas, né? Como eu te falei, a gente tem projetos acontecendo em toda a América, não só a América Latina, temos também, né, América do Norte, temos alguns projetos também no que a gente chama de área internacional, que é, né, a zona europeia, a EMEA. Então, o budget de TI ele vem cada vez mais consolidado a atender essas regiões como um todo. Nesse sentido, nossos investimentos eles têm uma linha crescente, né? Claro que a gente respeita muito as particularidades de cada região. Então, eu continuo tendo um budget específico para demandas específicas do Brasil, seja por uma questão de lei, seja por questões de alguma característica do nosso mercado, né? Ou seja por alguma inovação que surgiu por aqui e é aqui que ela vai nascer, né? Mas, nesse sentido, falando, né, de novo, investimento e consolidação de investimento, a gente tem tentado cada vez mais consolidar num nível global e fazer com que todas as regiões possam se beneficiar desse investimento comum.
Fernando, coisa de 2 anos atrás, a McKinsey apontava que a área de engenharia e construção era uma das áreas que mais, entre aspas, atrasadas em relação à Uhum, transformação digital, à digitalização, uhum, né? uhum, E a gente viu isso mudando rapidamente, né? Nos últimos anos, mesmo antes de uma pandemia, né? A gente tem construtechs, startups que estão se especializando para atender essa indústria e uhum, digitalizá-la, né? uhum, É, eu sei que você citou projetos BIM, né? uhum, Acho que a gente não falou de drones, né? O uso de drones, e vocês também têm usado RPA, né? Quando a gente uhum, olha para essas tecnologias emergentes, essas inovações que às vezes são buzzwords, mas a gente sabe que as empresas elas estão adotando, às vezes até para sentir um pouco do gosto da inovação, ou às vezes uhum, ou uhum. implementá-la de fato, né? O que em 2021 você, Fernando, você vai evoluir em termos de projetos dessas inovações, renovando a TechInt, do ponto de vista Uhum. de tecnologia. É interessante esse paper da McKinsey, ele ficou muito conhecido, né? Acho que ele circulou aí muito forte no mercado, né? E nesse paper, né, saíram ali diversos pontos de transformação digital que a Techint já vinha investigando ou intensificou mais a sua investigação, né? Essa questão BIM é um deles, drone também é uma tecnologia que a gente já tinha alguns investimentos pontuais, né? E agora a gente está amadurecendo mais esse roadmap do drone. Parte de geoposicionamento também é um outro pilar que faz parte dessa transformação digital, RPA, inteligência artificial, enfim, acho que todos os pilares ali que são mencionados no paper da McKinsey, de certa forma, a Techint já encarava e continua encarando agora de uma maneira mais consolidada e, de novo, reaproveitando muito essa sinergia que a gente tem de empresa global. Então, muitas vezes, né, alguma tecnologia pode ser que ela não nasça aqui no Brasil, não sou diretamente eu ou a equipe aqui do Brasil que está liderando o projeto, mas a gente ouve, né, o resultado de uma outra região ou de um outro projeto e acaba trazendo para o país, né? Foi assim, por exemplo, com o chatbot nasceu lá fora e depois foi trazido aqui para o Brasil. Uma outra experiência também que eu sei que está sendo trabalhada lá fora é a questão de você conseguir medir distanciamento social entre colaboradores no campo. Isso está sendo conduzido na área andina e, a depender dos resultados, a gente possa trazer para o Brasil. Então, acho que essas tecnologias que estão conhecidas do mercado, né, esses pilares que ficaram até mais conhecidos por conta desse paper da McKinsey, estão sendo muito bem trabalhados pela Techint e, claro, a gente vai ver como que a gente consegue extrair os melhores resultados do que a gente vem investindo ao longo dos últimos anos. E, Fernando, só para finalizar, encerrar nossa conversa, você tem mais de 10 anos na Techint, né? Uhum, E passou por diferentes cargos e veio crescendo até assumir a coordenação de TI. Mas a minha pergunta é no sentido de como é que você, enquanto profissional e enquanto líder, também renova essas suas habilidades, renova suas perspectivas e se atualiza, né? Para também uhum, lidar com as responsabilidades de um líder, né? Em tempos ainda uhum. mais difíceis, como a gente está falando de pandemia, e as pessoas trabalhando de casa, com todas as suas preocupações. Como é que o Fernando lida com isso? É interessante, né? Assim, vou comentar do ponto de vista pessoal, né, talvez, e depois até comento um pouco de como a Techint tem me ajudado nesse sentido. Eu vim de uma formação muito técnica, né, então fiz engenharia, sempre trabalhei com tecnologia, eu vim de um mundo totalmente cartesiano, né, e conforme você vai crescendo na companhia, o seu problema, não problema, mas o seu desafio passam a ser pessoas, né, logo que eu assumi aqui o desafio de liderar o TI na Techint Brasil, muitos colegas meus, né, pares de TI de outros países que já estão há mais tempo na companhia, inclusive, e comentaram isso. Olha, a partir de agora o seu desafio serão as pessoas e não tanto a parte técnica, né? Então, eu tenho me preparado muito nesse sentido, né? De conhecer mais a equipe, conhecer mais o que motiva a equipe, porque no fundo é eles que fazem a coisa acontecer.
né? Não sou eu como líder, né, ou como cabeça da área que girou a roda, mas são os colaboradores e a empresa como um todo, né? E nisso a Techint tem me auxiliado muito, não só a mim, né, mas a Techint ela preza muito essa questão de capacitar as pessoas. Então a gente tem diferentes tipos de programas, né? Já mencionei aqui, por exemplo, o programa de Key User e de empreendedores, que são programas que capacitam as pessoas para suas áreas de atuação. Nós temos, né, um programa de trainee muito forte dentro da companhia, que eu até sinto muito orgulho de ser um dos mentores de trainees dentro da empresa, né? Eu participo dessa parte de mentoria de trainees. Temos programas de formação de líderes dentro da Techint também, capacitações técnicas. Então, a Techint tem diversos tipos de provocações ou capacitações para o momento que você está passando, né? Como eu estou agora nessa transição, né, de assumir a área aqui do Brasil, eu estou sendo muito bem suportado em entender quais serão os meus desafios como líder, né? E nisso eu tenho muito também a agradecer a Techint por esse apoio.